Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 28 de fevereiro. Agora em Londres, 19 horas e 58 minutos. No Brasil, 16 e 58 da tarde. Gente, a BTC, eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que agora, com a aproximação aqui da BTC, da cunha, do bico dessa figura triangular, a gente estressou as uppers aqui, a gente estressou a aresta superior dessa cunha e também fomos buscar aqui a segunda lower. Agora o ativo voltou a ficar aprisionado aqui no patamar da própria VWAP semanal. É normal que quando a gente vai se aproximando aqui do bico da figura triangular de acumulação, a gente acabe ficando mais volátil, justamente porque o mercado espera uma explosão ascendente ou descendente. É muitíssimo provável que essa explosão decorrente dessa acumulação triangular que desenhou fundos ascendentes e topos descendentes, acabe se desdobrando de forma impulsiva e ascendente, justamente porque lá no diário a gente está transitando por cima desse setor mais espesso da nebulosidade esverdeada. Isso aqui promove aquela repulsa magnética própria do trânsito por cima do setor esverdeado mais espesso, ó, como num passado não muito distante. Aqui, ó, a gente transitou por cima do setor mais espesso. A BTC ela promove essa repulsa magnética. É isso que vai acontecer e vai se desdobrar, na verdade, na nossa onda 3, que vai fazer a BTC buscar essa acumulação aqui, ó, desenhada entre maio de 22 e junho de 22 do ano passado. Aqui é o alvo da nossa onda 3. É muito provável que a gente até avance um pouquinho, dê aquela agulhada, porque esse patamar de 30 mil é onde está a mediana do canal de Keltner no gráfico mensal. Então é para lá que a gente está indo. E agora, nesse momento, a gente está aprisionado aqui na mediana do canal de Keltner no diário. No intraday, a BTC está sendo um reloginho. Vocês vejam que deu bons trades hoje, ó. Estressou a lower, voltou para VWAP. Todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain, foi lucro no bolso dos assinantes. Depois estressou a última upper, voltou para VWAP, deu outro trade bom, foi lá na última upper, voltou para VWAP. Agora há pouco, acabei de ofertar uns 4 sinais no copy trade, já fecharam no gain. Eu busquei aqui o toque na última lower e já está fechando. Eu botei aqui na saída logo na primeira lower, ela foi até a última lower, eu botei a saída na primeira lower, já fechou com lucro no bolso dos assinantes ali no copy trading. Enfim, gente, tá bom de tradear. A BTC tá desenhando um reloginho na seara fática. Agora a Coinbase se opõe à SEC, a CVM norte-americana, e lança uma campanha para reunir os representantes das forças criptográficas. O fato é que o Gary Gensler, o presidente da SEC, da CVM norte-americana, quer que todas as exchanges criptos se registrem como plataformas de negociação de valores mobiliários sob a jurisdição da SEC. Mas isso seria uma espécie de confissão de que as exchanges criptos negociariam títulos e valores mobiliários, como não é o caso. Boa parte das altcoins negociadas não são securities, e a SEC fica forçando, se aproveitando de um hiato legislativo para que as exchanges assinem uma espécie de confissão de que estariam sob a sua jurisdição. Ou seja, essa ausência de regulamentação na maior jurisdição do planeta tem causado uma séria insegurança jurídica, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, já que de alguma maneira afeta todo o mercado cripto. E um ex-diretor da FTX se declara culpado de acusações de fraude. O Nishad Singh acabou fazendo um acordo com a acusação, com a promotoria, e isso deve complicar ainda mais a vida do Sam Bankman-Fried, que até agora não fez acordo nenhum. E ele, como chefe da corporação, da infame e falida corporação FTX, muito provavelmente a promotoria não faria acordo com o cabeça de toda essa fraude que foi orquestrada, que foi a holding FTX e os seus braços de investimento translocados, como a Alameda Research, por exemplo. E os Emirados Árabes Unidos agora eles vão lançar uma zona franca para empresas de ativos digitais e virtuais. É o novo normal. Agora vira uma corrida maluca para atrair essa indústria.
já agora que os Estados Unidos e a zona do euro vão iniciar um arcabouço, né, regulamentar, né, um framework normativo, e é bem provável que nesse apagar das luzes, muitas jurisdições vão acabar puxando a sardinha para o próprio lado, como está fazendo os Emirados Árabes Unidos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a agência da ONU confirma que o Irã produziu sim o urânio enriquecido próximo ao grau para uso em armas nucleares. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. E em busca de tanques para a Ucrânia, os exércitos europeus falham no fornecimento da ajuda propalada. O fato é que está havendo uma corrida por blindados, por insumos militares. O próprio Brasil se negou a fornecer munições para a Alemanha, que por sua vez repassariam à Ucrânia. Ou seja, os países integrantes do BRICS, né, que é basicamente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles não estão comprando essa tese da OTAN e dos Estados Unidos no sentido de apoiar de forma cega a campanha da OTAN em favor da Ucrânia. O fato é que o Brasil teria muito a perder, não só no seu comércio bilateral com a Rússia, mas também com a China. O fato é que um alinhamento cego a essa campanha da OTAN e dos Estados Unidos poderia trazer eventuais prejuízos ao Brasil, sem entrar no mérito da justiça ou injustiça dessa guerra. Mas o fato é que agora a OTAN, atrás de insumos militares, os integrantes dos BRICS vão ter que sopesar os prós e os contras num alinhamento para um ou outro lado desse conflito. E agora a Rússia acusa a Ucrânia de ter promovido uma tentativa falha de um ataque por drone em desfavor da infraestrutura russa nos arredores de Moscou. O governador regional lá de Moscou afirmou que não houve nenhum dano à infraestrutura civil da Rússia, mas o fato é que é um ataque que se encontra a centenas de quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, essa guerra está franca, pode facilmente escalar para um patamar nuclear. A BTC segue acumulando, agora nesse momento a 23.272. A gente está desenhando aqui um doji, um candle com corpo real muito tímido, de indecisão, mas o fato é que com a proximidade do bico, da cunha, dessa figura triangular, é normal essa volatilidade. Hoje a gente chegou a fazer a máxima em 23.600, a mínima em 23.205. Isso aqui muito provavelmente vai explodir de forma ascendente para buscar, num primeiro momento, 25.250, formar um pullback e aí sim explodir em direção a 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue escalando. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e eu vou trazer também as atualizações do Blockchain Economy London, que rolou aqui entre os dias 27 e 28 de fevereiro. Tem muita novidade. A indústria cripto vai passar por uma expansão brutal nesse período de regulamentação e pós-regulamentação. Os institucionais vão retornar pesado. A violência e a velocidade com que negócios da Web 2 estão migrando para a Web 3 é impressionante, é muito mais rápido, por exemplo, do que a migração do comércio de bens e serviços tradicionais do mundo real para a Web 2. Está sendo muito mais rápida a expansão da Web 2 para a Web 3. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.